Muito bem, antes da gente falar da Série B do Campeonato Brasileiro, nós vamos falar sobre a vitória, a conquista do Chile, da festa que tomou conta no final de semana. Afinal, foi um fato de repercussão até mundial, mais evidentemente continental, porque o Chile sagrou-se pela primeira vez campeão, né, da Copa América, e com todos os méritos. A Argentina decepcionou, a Argentina parecia que estava jogando com medo, ou impressionado com o maior número de torcedores do Chile nas arquibancadas, e a equipe do Chile terminou o jogo empatado de 0-0. O jogo foi para a prorrogação, continuou mesmo para cá, 0-0. As duas equipes, principalmente a equipe chilena, criou alguma situação de gol, mas no fim as duas equipes já estavam esperando, mesmo torcendo para que a disputa fosse para os pênaltis. Jogo na prorrogação, mesma coisa. Nos pênaltis aí que veio a decepção. A Argentina marcou um gol na série de pênaltis através de Messi, como já era esperado, né? O Chile venceu por 4-1 nas cobranças de pênaltis, vocês podem rever, e a torcida foi a loucura. Os jogadores da Argentina decepcionaram completamente. O Higuaín chutou a bola lá nas alturas. Enfim, o jogo terminou e o Chile recebeu o troféu de campeão. Jogador, foi uma festa lá em Santiago durante todo o decorrer, o final da noite de sábado, entrando pelo domingo, a presidente Michelle Bachelet, né, vibrou, chorou, enfim, um sucesso, uma coisa tremenda lá no Chile, que pela primeira vez, então, sagrou-se campeão da Copa América. Bom, falando ainda a nível internacional, só lembrando, saindo um pouco do futebol, que pela Fórmula 1, Lewis Hamilton, mais uma vez, né, subiu o ponto mais alto do pódio ontem, ao vencer o Grande Prêmio da Inglaterra, disputado de Fórmula 1, disputado lá no circuito de Silverstone, né? Em segundo lugar, como sempre, Nico Rosberg, né? O nosso Felipe Massa chegou em quarto lugar e fazendo a melhor corrida, embora já tenha terminado em terceiro em outras oportunidades, mas ele, durante a corrida, ele levou mais de 20 voltas liderando a competição, a prova, mas acabou naquela história de troca de pneus, etc., perdendo tempo e acabou em quarto lugar. A próxima corrida seria na Alemanha, mas não houve um acordo entre o governo alemão e os dirigentes da Fórmula 1. Foi cancelado o Grande Prêmio da Alemanha, que seria disputado em Hockenheim no próximo final de semana. Agora, só daqui a 15 dias, teremos o Grande Prêmio da Hungria, na sequência do campeonato, da fase europeia do campeonato deste ano de Fórmula 1. No sábado, o Botafogo deitou e rolou em cima do Sampaio Corrêa do Maranhão e meteu 5-0 no estádio Newton Santos. Os gols da vitória alvinegra foram saindo naturalmente, sem muito esforço. A vitória foi considerada pelo técnico René Simões como muito importante, pois o time vinha de uma derrota para o Macaé por 4-2 no estádio Cláudio Moacir. O Botafogo lidera o campeonato, enquanto o Macaé tenta se aproximar do G4. Sábado, o time macaense deixou escapar a vitória, jogando fora de casa. Em Natal, vencia o ABC por 1-0, mas no final, uma falha tremenda de sua zaga, finalzinho do jogo, acabou permitindo o empate do ABC, mas de qualquer maneira não foi ruim, voltou de um empate fora de casa, conseguindo um ponto. Pois aí o Boletim do Esporte promoveu um encontro entre o presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, e o ex-goleiro Zé Carlos do Botafogo, ele que foi ídolo da torcida alvinegra, né, do Clube da Estrela Solitária, na década de 1970, jogou de 71, 72
até 77, mais ou menos, ou 78, chegou a disputar pelo Botafogo contra os times aqui de Campos, Americano e Goytacás, no campeonato do novo estado do Rio de Janeiro. Zé Carlos foi ídolo da torcida do Botafogo e foi realmente emocionante o encontro entre Zé Carlos e o presidente Carlos Eduardo Pereira. Nós fomos ao local onde o Zé Carlos tem o seu comércio, né, no ramo de alimentos, e registramos esse momento emocionante. Vamos a ele. Bom, muito bem, nós estamos chegando aqui agora no restaurante aqui do Zé Carlos, que foi um dos maiores goleiros da história do Botafogo, né? Estou aqui com o Zé Carlos e o presidente do Botafogo, Dr. Carlos Eduardo Cadu, que vem abraçar, o Dr. Carlos que... O Dr. Carlos... Tudo bem, né? Como é que está o nosso programa? Uma luta, né? Realmente é uma luta. Dá para se ver que esse campeonato da segunda é pesado, talvez até mais difícil do que a própria Série A. A Série B é muito difícil, mas eu creio que o nosso time ele irá ultrapassar todas as dificuldades. Porque sim, o presidente, né? Como o senhor, presidente decente que nós temos, eu acho que nós vamos alcançar o objetivo. E saudade de ver você. Zé Carlos é um dos recordistas nacionais de invencibilidade. Participou daquele time fantástico do Botafogo, que nos anos 78, 79, recordista nacional de invencibilidade. Você lembra do time base do Botafogo, né? Agora, tanto tempo, vamos lá. Era eu, Perivaldo, Osmar, René e Rodrigues Neto. Meio campo com Luizinho Rangel, Mendonça e Braulio. Ponta direita era o Cremils, que era campista também, isso. O Nilson Dias e o Paulo César Caju. O senhor, das arquibancadas do Maracanã, das cadeiras, se lembra desse time? Muito. Me lembro muito, acompanhei demais esse time, era um time brigador, um time de grande qualidade, grande empenho. O treinador era o Zagallo, né? Realmente, o treinador era o Zagallo. Foram 52 partidas invictas, foi uma fase totalmente... muito difícil, mas um prazer enorme, que até hoje esse recorde ficou difícil de ser batido. Em todas as partidas nós temos homenageado um ex-atleta e espero que muito em breve a gente possa combinar que o Zé dê uma fugidinha aqui do restaurante e vá ao Rio de Janeiro para que nós possamos também homenageá-lo diante da nossa torcida lá no estádio Newton Santos e matar um pouquinho dessa saudade, que eu tenho certeza que a saudade que eu sentia, a torcida do Botafogo sente dele também. Bom, através da Terceira Via TV está feito o convite. Realmente, o convite eu não posso deixar de comparecer através desse convite. Eu direi, assim que o presidente que eu tiver uma oportunidade, irei para poder rever os antigos amigos e os recentes, entendeu? Então, irei com o maior prazer, visitarei todos os estádios, todas as dependências do clube e pretendo passar não só um dia, como mais dias ao redor de todos os botafoguenses. Podemos até reunir aquela boa parte daquela equipe. Da última vez, quem foi homenageado foi o Nilson Dias e ficou encantado, disse que a gente gostou muito da ideia da gente reencontrar essa equipe recordista nacional e vamos fazer esse trabalho aí e agradeço muito a Terceira Via por esse momento que está dando ao Botafogo. Aí está, portanto, mais uma matéria da Terceira Via TV, promovendo este encontro entre o presidente, atual presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, já que Campos tem uma colônia muito grande de botafoguenses, e Zé Carlos, que foi um dos maiores goleiros da história do Clube da Estrela Solitária. Pois é, você viu aí, foi emocionante, o presidente fez questão de tirar um selfiezinho ali com o jogador, com o ex-jogador, né, com o Zé Carlos. Zé Carlos agradeceu muito a Terceira Via TV, né, ao seu boletim do esporte. A torcida do Botafogo, com certeza, está curtindo aí, né, no seu televisor essas imagens que registraram esse encontro. Aliás, o presidente do Botafogo confirmou depois para a equipe de reportagem da Terceira Via TV que ele já disse aí, veio homenageando ex-jogadores do Botafogo. A primeira medida dele logo foi tirar o nome de João Avelange, né, e depois de Engenhão, e colocar lá estádio Newton Santos, a enciclopédia do futebol brasileiro. E ele veio homenageando
ex-jogadores como Nilson Dias, como Rogério, ex-jogadores, Roberto, ex-jogadores do Botafogo, o próprio Jairzinho, vem homenageando sempre com almoço e tal, e ele pretende reunir aquele time dos anos 70 e já deixou o convite para que Zé Carlos compareça. Aliás, convidou também a nossa equipe para estar presente quando o goleiro Zé Carlos for lá em Engenho de Dentro, lá no estádio Newton Santos, para ser homenageado. Olha, daqui a pouco nós vamos voltar aqui falando de americano, que o americano começou perdendo esse triangular final, perdeu para a Portuguesa por 1-0, né? Vai jogar depois de amanhã aqui em Campos e tem que fazer o dever de casa. Daqui a pouco nós voltamos rapidinho, Pai Bola.